Bom dia, a paz do Senhor para todos. Mais um domingo aí, abençoado, 24 de maio de 2020. Nós estamos aqui seguindo no nosso projeto aí da Escola Bíblica Dominical nesse tempo de pandemia. E nós estamos fazendo as nossas aulas aqui online. Hoje eu estou sentindo falta aí de muita gente, acredito que eles ainda estão acordando aí, mas não tem problema. E na aula passada nós falamos sobre Enoque, sobre a geração de Sete, e na aula de hoje nós vamos dar sequência, falando dos dias de Noé, e para fazer um mapeamento, para que você possa entender e se programar também, no domingo que vem eu devo terminar essa aula de família após a queda. E em junho, já na entrada de junho, primeiro domingo, a gente começa a última parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que é família após a redenção. A gente vai trabalhar o mês de junho e, se for necessário, o primeiro e segundo domingo de julho, e a gente termina a nossa aula Escola Bíblica Dominical sobre família. Eu falo no primeiro ou no segundo, não dá para me cravar certinho, porque na semana passada, por exemplo, eu corri muito com o estudo por causa do horário e foi até um pouco desconfortável para mim também. Então eu vou desacelerar um pouquinho hoje, então talvez isso a gente tem que ajustar no final, não tem problema. E outra coisa, o vídeo que eu passei na semana passada sobre o memorial da Escola Bíblica Dominical do Ministério Elcos 2020, eu vou repeti-lo hoje, porque na semana passada eu deixei uma foto de fora e para corrigir o meu erro eu inseri a foto no vídeo e vou passar novamente para corrigir esse erro. Então no final vocês vão assistir novamente aquele vídeo do memorial da Escola Bíblica Dominical, que eu acho que também ficou muito legal. Teve gente que falou que se emocionou e realmente é isso, é muito emocionante mesmo. Nós vamos então dar início aí à nossa aula de hoje e falando sobre os dias de Noé. Amém? E vai escrevendo aí as dúvidas que vocês tiverem, ou as participações, as colocações, o que você quiser escrever, você pode estar escrevendo aí, e eu vou certamente, quando eu termino o estudo, eu vou lá e leio tudo que vocês escreveram, ok? Que Deus abençoe. Vamos orar antes da gente começar. Pai, nós entregamos esse dia ao Senhor, entregamos esse domingo ao Senhor, entregamos essa Escola Bíblica Dominical em Tuas mãos. Que Teu Espírito vá além da letra, que Teu Espírito vá além daquilo que eu possa entender e que eu possa explicar. Que o Teu Espírito seja o nosso grande professor. Que todos nós sejamos, ó Deus, abençoados com esses minutos que estaremos juntos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, queridos, você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje, falando dos dias de Noé, tem uma imagem aí, da Arca de Noé aí,
Na verdade é uma espécie de uma pintura isso, né? Com o dilúvio, as águas do dilúvio inundando tudo, algumas pessoas morrendo. Isso aí é só para a gente deixar a aula mais interativa, né? E mais personalizada. Irmãos, qual a importância de estudarmos os dias de Noé? Por que nós estamos estudando isso? Porque foi Jesus quem disse que os dias de Noé, lá em Mateus 24, 37 e 39, Jesus diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam-se, bebiam-se, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, está aí. Se a gente se quisermos entender, né, como foram os dias de Noé, aliás, se a gente quiser entender como será a volta de Cristo, se a gente quiser mapear à medida do possível a volta de Cristo com tudo aquilo que ele falou, nós precisamos estudar os dias de Noé. A Bíblia fala que eles casavam-se, davam-se em casamentos, a vida continuava normal, saía para o trabalho, chegava do trabalho, ia para a igreja, voltava da igreja, era uma rotina, uma mesmice, era a mesma coisa e parecia que estava tudo normal. E de repente vai chegar o grande dia do Senhor, né? E vai pegar muita gente de surpresa. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos ler então o texto lá de Gênesis capítulo 6. Eu vou colocar na tela para sua comodidade. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 13. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6, de 1 a 13. Queridos, o capítulo 3, junto com o capítulo 6 de Gênesis, são capítulos à parte. São capítulos de uma teologia muito profunda e de poucos detalhes também. No capítulo 6, a gente encontra algumas perguntas e alguns questionamentos dentro
do relato bíblico que tira a gente do chão, incomoda, porque nos faltam muitas vezes respostas, nos falta muitas vezes um entendimento mais claro, mais sólido, um entendimento mais seguro, porque são mistérios, existem coisas aqui profundas, mas a gente consegue estudar, a gente consegue entender, né? Existe, claro, um limite dentro do relato e dentro do nosso entendimento, mas isso não é impedimento para o estudo da Bíblia Sagrada, para a busca de respostas, para a iluminação do Espírito Santo. Veja que a Bíblia vai dizer que quando a terra se tornou populosa, quando começou a multiplicar-se sobre a face da terra e começaram a nascer filhos, pessoas sobre a terra, a geração de Sete, chamada de a geração dos justos, se contaminou com a geração de Caim, chamada de a geração dos ímpios. Geração de justos com a geração dos ímpios. E o versículo 2 vai dizer que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Irmãos, essa mistura aumentou a depravação. E nós falamos na aula passada, e eu preciso começar com essa citação para a gente estabelecer as bases da aula de hoje. Por exemplo, essa mistura aumentou a depravação moral do mundo, resultando em uma proliferação do mal. E como a mistura estava reproduzindo um tipo de gente que não tinha absolutamente nada a ver com Deus, com o caráter, com os princípios, com a vontade de Deus, com a pessoa e personalidade de Deus, e também não tinha a ver com o homem que Deus havia criado no jardim, Adão e Eva, Deus resolve pôr um fim na raça humana. Aqui, perceba que a mistura de duas gerações, de dois tipos de gente, é reprovada por Deus. Deus já começa desde o início reprovando o jugo desigual. É impressionante como Deus não muda, meus queridos. Antes mesmo de Deus entregar a lei a Moisés, que foi lá no Êxodo, foi milhares de anos depois, centenas de anos depois, Deus já agia. Eu expliquei isso em algumas aulas passadas, porque a lei ela é o caráter de Deus expresso em mandamentos. A lei é exatamente a personalidade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é santa. E no versículo 3 está quando Deus vai dizer assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por que eu disse que o capítulo a parte é um capítulo denso dentro do livro de Gênesis? Primeiro porque quando vai dizer os filhos de Deus, no versículo 2, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram, isso traz uma linha, mais de uma linha de entendimento. E eu vou trabalhar hoje apenas com essa linha de filhos de Deus sendo geração de Sete e filhas dos homens sendo a geração de Caim. Existe um outro entendimento também bastante disseminado por aí, que não deixa de ser, que não deixa de ter base aí. Mas dentro eu estudei os dois, eu estudei profundamente os dois entendimentos. Estou trabalhando com esse porque ele é mais seguro, né? Agora, e o versículo 3 aparece uma nova dissertação, onde a Bíblia vai dizer que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Entenda que essa palavra contender no hebraico, talvez na sua Bíblia vai estar escrito agir sempre no homem. A palavra contender aí no hebraico, esse hebraico é um hebraico muito antigo,
O hebraico usa muito consoantes, é uma palavra aí com várias consoantes, ZWD, que vem de uma palavra que é pronunciada como dindum, e essa palavra contender usada aqui significa julgar, executar julgamento ou punir de uma maneira mais justa. Portanto, né, alguns leem essas palavras como meu espírito não julgará estes homens para sempre. Eu não reservei eles para tormentos eternos. Ou seja, eu aqui neste mundo, pois são criaturas pecaminosas, frágeis e carnais. Irmãos, você não tem ideia, né? Se você não estudou isso aí, você não tem ideia de como isso é ligado ao Novo Testamento. Isso é denso, é profundo. Eu vou trabalhar aqui de uma forma mais básica. Não tenho tempo para entrar e aprofundar nesses questionamentos. Na verdade, para falar do versículo 2 é uma aula à parte. E para falar do versículo 3 também seria uma aula à parte. Porque a gente teria que estudar os demais entendimentos a respeito do versículo. Então, aqui estou trabalhando de uma forma mais básica. Então, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, eu não contenderei para sempre, nem para sempre serei irado. Irmãos, Isaías, no capítulo 57:16, a Bíblia diz assim: eu não contenderei para sempre, nem para sempre serei irado, pois o Espírito falharia perante mim e as almas que tenho feito. Deus está dizendo que Ele não irá contender, Ele não irá ficar irado para sempre. Ou, preferivelmente, o sentido é de acordo com esta versão, ou seja, meu Espírito não exercitará julgamento sobre eles para sempre. Isto é, imediatamente, diretamente, nesse instante, embora que sejam tão corruptos, a mente de Deus, embora que esse povo seja tão corrupto, eu os darei o espaço de 120 anos para arrepender-se. E depois disso, caso não se arrependa, eu os entregarei à destruição, né, que estava de acordo com o fim das coisas. Olha só, o versículo 3 diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O que está acontecendo no 3? Deus está dizendo que ele daria àquela geração a mistura dos justos com os ímpios, da geração de Sete com a geração de Caim, que gerou um tipo de gente que desagradou a Deus, não estava nos planos de Deus, não tem nada a ver com Deus, que ele daria àquela geração 120 anos para se arrependerem. Meu espírito não contenderá para sempre. Eu não vou ficar a vida inteira pregando arrependimento. Eu não vou contender para sempre com isso, porque ele é carne, porque o homem é carnal. Então darei a ele 120 anos para que eles se arrependam. Nesses 120 anos haverá pregadores entre eles, como eu disse na semana passada. Enoque foi um pregador de justiça e Noé foi outro pregador de justiça. Durante 120 anos estiveram, parte deles, Enoque e depois Noé pregando arrependimento, justiça. A palavra aqui traduzida contenderá significa também litigar, um ponto ou razão em uma causa, antes que seja pronto para o julgamento ou a execução dela, ou seja, antes que o julgamento, a palavra de juízo, a condenação seja colocada em prática, irá litigar, irá tentar fazer uma mudança. E isso seria a palavra pregada dentro dessa geração para que haja arrependimento. Perceba, irmãos, que Jesus disse que seria como os dias de Noé. Havia gente pregando naquela geração que, do jeito que eles estavam seguindo a sua vida, Deus iria destruir
toda aquela geração. E hoje a igreja está pregando que Jesus irá voltar e que ele está voltando e que o dia se aproxima, e o povo continua não ouvindo os profetas, não ouvindo aqueles que estão falando da volta de Jesus. E então o meu espírito não contenderá para sempre. Vai chegar o dia em que ele vai cumprir a sua promessa e vai voltar. E o povo não está ouvindo. Esse litigar seria isso. Agora o Espírito de Deus tem litigado, isto é, questionado e arrazoado com esses homens no tribunal e na corte de suas próprias consciências sobre os seus pecados. Ou seja, irmãos, olha que interessante. Naquele tempo, versículo 3, o Espírito Santo estava trabalhando na consciência daquele povo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não veio em Pentecostes, ele veio habitar, ele veio morar, ele veio fazer morada permanente. Nesse tempo, o Espírito Santo, ele tentava trabalhar na consciência daquele povo para que eles pudessem ouvir a voz daqueles que apregoavam a justiça de Deus. Então perceba comigo, ele trabalhava nas suas próprias consciências, como ainda trabalha hoje, e falando sobre os seus pecados por uma providência ou outra, ou por um ministro ou outro. Ou seja, usava Enoque, usava Noé. Eu falei dos querubins que trancavam o jardim. Irmãos, para que você vai colocar querubins à porta de um lugar que não está acessível? Não é lógico isso. Por que você vai colocar querubins protegendo a entrada do jardim se o jardim não estivesse acessível aos homens? Por uma parte de tempo, esse jardim foi acessível aos homens como prova de pregação visual de que Deus havia criado tudo e que Adão estivera do lado de dentro. Perceba que Deus envia esses ministros, particularmente por Noé. Noé foi um pregador de justiça, mas um pregador que não teve resultado. Noé não conseguiu converter ninguém com a sua pregação. Isso é triste. Noé pregou por 120 anos e não conseguiu uma alma sequer. Aí eu te pergunto, Noé falhou? Claro que não. Aquele povo não se arrependia, aquele povo não se convertia, aquele povo não tinha não tinha nenhum compromisso com o caráter divino. O resultado, portanto, a não continuar mais tempo nesse caminho, mas proceder. Deus, não adianta não pregar mais. Vamos proceder com o julgamento e executar a sentença de condenação neles, uma vez tão corruptos, sendo nada mais do que carne. Deus vai dizer assim: esses homens são carnais. Irmãos, imagine o tamanho da profundidade da carnalidade daquele povo, que Deus disse assim: eles são apenas carne. Ou seja, Deus fala assim: eles não são em nada e nunca são espirituais, são apenas carne. Não obstante, apesar do comportamento carnal, para mostrar sua clemência e paciência, Deus concede uma proporção. Irmão, Deus dá 120 anos, que se trata de, isso se chama a longanimidade de Deus, do qual o apóstolo Paulo fala, que esperaram nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Deixa eu colocar esse texto para você. Olha para você ver, 1 Pedro 3,20, os quais no outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus. Que longanimidade é 120 anos. Esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca, na qual poucas, ou isto é, 8 almas se salvaram pela água. Essa salvação aí que está falando, irmão, não foi a salvação
A salvação é a salvação em Cristo Jesus de ir morar eternamente com Ele, não. É a salvação do dilúvio. Apenas 8 pessoas se salvaram, né? A longanimidade de Deus para aquela geração, ela foi desprezada. Portanto, irmãos, parece que as contendas do Espírito de Deus com esses homens foram somente pelo ministério externo da palavra, né? Ou seja, externo por quê? Porque o Espírito Santo não estava dentro, estava fora, mas por meio de uma palavra trazendo uma consciência de que eles estavam errados. De uma maneira, ou seja, o Espírito Santo trabalhava de uma maneira persuasiva moral, e isso não deu resultado. Aí se prova a necessidade de um novo nascimento, irmãos. O Espírito Santo pregou para essa geração do lado de fora, de uma forma de uma persuasão moral, e não teve resultado nenhum. A lei, ela não pôde mudar o homem de dentro para fora. Por isso a necessidade da graça, por isso a necessidade do novo nascimento, que vai trabalhar na esfera do Espírito. Perceba que não houve resultado, e isso nós temos que observar, essa insuficiência de persuasão moral e do ministério da palavra. Sem a graça, sem o Espírito Santo dentro, né, não se torna eficaz. E é fácil agora da gente discernir em que sentido o Espírito de Deus pode ser contrariado. Ou seja, existe o homem ele pode resistir ao Espírito Santo, contrariar o Espírito Santo, contender com o Espírito Santo. As coisas do Espírito de Deus são desagradáveis ao homem natural e principalmente ao homem carnal. Os pecados que atraíram o juízo sobre o mundo antediluviano ainda estão presentes, existem hoje. O temor de Deus, ele é desprezado. A lei é tratada com indiferença e desprezo. A grande mundanidade daquela geração, ela é igualada pela nossa geração. Jesus Cristo disse, assim como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não se deram conta da pregação que estava sendo falada, pregoada nos seus dias. Vejam que estão nascendo filhos de uma união ilegítima, recusada por Deus. Essa descendência, ela sustentou e multiplicou a maldade sobre a terra, a ponto da imaginação dos seus pensamentos seguir continuamente má. Irmãos, perceba que Deus vai falar que eles eram apenas carne, e que a imaginação dos seus pensamentos sempre má. Essa questão de mente, nós vamos trabalhar na última parte do estudo, que é a parte da família após a redenção. Aí nós vamos entender o que patamar foi colocado na nossa mente, os nossos pensamentos, o governo do Espírito. Não perca essas aulas, esse fechamento de todo esse estudo, falando da família após a redenção. Porque certamente o fechamento, a aplicação, e você vai entender a sua situação hoje. Entendemos a origem, estamos entendendo as consequências, e depois vamos entender a regeneração e o estado que nós estamos hoje. 120 anos não puderam mudar os pensamentos de uma geração. Eles abusaram da misericórdia e da longanimidade de Deus, assim como o mundo está fazendo hoje. Existem 2 conceitos, isso é importante, deixa eu tirar e voltar aqui. Existem 2 conceitos que devem sempre estar presentes em todas as gerações, que são os conceitos de avivamento
e reforma. Nenhum avivamento terá efeitos duradouros se não for sustentado por ações de reforma. Vou repetir: nenhum avivamento se torna duradouro se ele não for sustentado por ações de reformas. Olha, quando Naum, o profeta Naum, ele anunciou o seu oráculo, a sua pregação contra Nínive, já fazia 1 século e meio que Deus havia dispensado a sua misericórdia à grande, poderosa e perversa Nínive. Foi no tempo de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. Jonas, 1 século e meio atrás, pregou em Nínive, e ele pregou ali o arrependimento, ele resistiu em trazer essa palavra, mas Jonas foi um pregoeiro de justiça em Nínive. E Deus então trouxe um avivamento naquela cidade. A cidade se arrependeu, a poderosa Nínive. A cidade, ela foi tocada, avivada pelo caráter de Deus, pelo perdão de Deus. Isso durou apenas 1 século e meio, quando Naum foi levantado para pregar, e a pregação de Naum já profetizava a destruição total de Nínive, porque eles não puderam sustentar o avivamento. Eles voltaram a pecar, vieram a se esquecer do perdão. Por isso o profeta Naum proclama a inevitável ruína de Nínive. Deus não é aquele que reforma. Entenda isso. Deus não é aquele que reforma. Deus é aquele que transforma. Não adianta colocar remendo novo em tecido velho. Vinho novo em odres velhos. A reforma, entenda, a reforma pertence aos homens. É você e eu que temos que fazer as reformas. É nós que temos que fazer as mudanças. Somos nós que temos que corrigir a rota, corrigir os erros, através daquilo que está acontecendo em mim, da transformação que eu estou sofrendo. Eu exerço as reformas. Perceba que a expectativa por trás da transformação é justamente a reforma. Porque as reformas, elas serão a base ou os pilares que irão sustentar todo o avivamento e toda transformação. Ou seja, precisamos de maturidade para viver um avivamento e lidar com suas provisões. Um povo imaturo pode sabotar um avivamento, porque avivamento é 100% Deus e 0% homem. Entenda que a expectativa da transformação são as reformas, porque as reformas, elas protegem a transformação. As reformas, elas tornam tudo que Deus está fazendo duradouro. Sem reforma, como Nínive aconteceu, depois de 1 século e meio, Nínive foi destruída completamente da história, porque perdão e misericórdia caíram sobre ela, mas não puderam sustentar aquilo que Deus havia feito sobre Nínive, a transformação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a Europa já foi evangelizada. Tem gente que fala assim: não, o apóstolo Paulo já passou por lá. Eles não sustentaram a palavra que receberam. Igrejas que John Wesley pregou, que Moody pregou, que vários avivalistas pregaram, estão fechadas, são teatros, são qualquer outra coisa, menos igreja. Não sustentaram o avivamento da sua época, porque faltou-lhes reforma. Sem reforma, nenhum avivamento se torna duradouro. As transformações são sustentadas pelas reformas que nós fazemos em nossa vida. Por isso, vou dizer: mude aquilo que tem que ser mudado na sua vida. Tire aquilo que tem que ser removido. Proporcione, promova reformas que vão sustentar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O versículo 6 de Gênesis diz que Deus se arrependeu. Isso aqui é um outro lance teológico. Pastor, como Deus pode... Se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Irmãos, haveria Deus cometido um engano ao criar a humanidade? Haveria Deus errado?
Deus estava emocionado, Deus agiu pelas emoções ao construir a humanidade e por isso ele veio a se arrepender? É claro que não. Na verdade, irmãos, o hebraico é uma língua milenar. É muito além, é muito mais poderosa, é muito mais profunda que o português. Vários termos do hebraico não cabem na nossa língua, na sua profundidade original, e quando é transliterado para a nossa língua se perde. Por exemplo, amor em português é amor, mas no hebraico amor tem o ágape, o filéus, e tem outros tipos de amor que é deliberado sobre a língua hebraica. Quando a Bíblia usa arrepender, linguagem, e a Bíblia é cheia disso, para expressar a profunda tristeza de Deus, o desapontamento de Deus, o extremo desapontamento de Deus com os quais as pessoas decidiram caminhar. As pessoas escolheram o pecado e a morte ao invés de escolher se relacionar e se parecer com Deus. A tristeza de Deus é igual à tristeza de um pai diante de um filho rebelde. As pessoas disseram não para a vida e escolheram a morte. E Deus, então, ele nesse extremo desabafo de tristeza, como não existia uma outra palavra no gênero, outra palavra na linguagem humana, nem mesmo no hebraico, para colocar o desapontamento, ele usa então o arrepender-se, que talvez seja o termo mais forte que nós podemos entender. Mas não se trata de um arrependimento na ação, porque Deus não se arrepende do que faz, porque Deus não age como nós agimos, erroneamente, prematuramente, emocionalmente. Deus age sob soberania, por isso ele é Deus. E então, diante disso, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. E no versículo 8 que nós lemos, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Quando Deus se arrepende, já entendeu o sentido? Quando Deus tem a sua profunda decepção com a humanidade, aparece alguém para trazer um pouco de consolo. Esse alguém é Noé. Acha graça aos olhos de Deus, pois era varão justo em suas gerações. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, andava com Deus. Noé era um homem cheio de graça, justificado diante de Deus. Que bênção isso, irmão. Irmão, pergunta para mim e para você, como Deus está nos vendo diante da nossa geração? Será que Deus está... Será que estamos achando graça diante do Senhor? Será que estamos achando... estamos sendo justos diante do nosso tempo e de nossa geração? Noé foi esse camarada. E no capítulo 7 do livro de Gênesis, deixa eu abrir para colocar na tela para você. No capítulo 7, a Bíblia diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Eu coloquei apenas o versículo 1 e o versículo 5 para a gente otimizar aí o nosso estudo. Mas o capítulo 7, Deus diz: entra tu e toda a tua casa. Que bênção para Noé. A justiça de Noé salvou a sua família. A forma como Noé vivia, a mente de Noé, o caráter de Noé salvou a sua família. Irmãos, olha, o que pode mudar a relação ou a situação da sua casa? Deixa eu te dizer uma coisa: por sua causa, mãe, o seu filho ainda não morreu. Eu digo seu filho, aquele que está talvez aquele que talvez está no caminho do pecado, talvez aquele que está vivendo uma vida completamente fora, descompromissada, está brincando com o pecado. Por causa das suas orações pai, das suas orações mãe, o seu filho está sendo guardado, porque Deus tem um compromisso com você. Por sua causa, Deus ele está salvando a sua casa.
Para você, filho, talvez por sua causa Deus está trabalhando com os pais. Então, por causa de Noé, toda a sua família foi salva e entrou na arca. E Noé, veja, irmãos, Noé demorou em média. A Bíblia diz que tinha 100 anos quando Sem, Cã e Jafé nasceu. E foi mais ou menos aí 100 anos, para 120 anos, o tempo de construção da arca. A Bíblia falou que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenar. Irmão, você sabe o que é ficar 120 anos sobre uma palavra e não arredar o pé? Deus não ficava falando com Noé todo dia, seja forte, seja corajoso. Não, Deus falou uma vez com Noé e Noé entendeu aquela palavra e Noé caminhou sobre aquela palavra. Nós conhecemos o desfecho dessa história. Noé entrou na arca com toda a sua família. Isso mostra que com Deus as coisas são acionadas por fé. Você só pode acessar o mundo espiritual pela fé. O autor aos Hebreus diz que Noé fez uma arca porque creu. Hebreus 11 lá, quando vai falar da galeria dos heróis, porque creu naquilo que ouviu da parte de Deus. E porque creu e porque ouviu, foi herdeiro da justiça, que é pela fé. Irmãos, nós não fomos chamados para sentir, fomos chamados para obedecer aquilo que estamos ouvindo de Deus. Então, escute, fomos chamados para ouvir e obedecer aquilo que nós estamos ouvindo de Deus. E Noé vai fazer tudo conforme Deus lhe ordenar. Estamos quase terminando o horário aqui. Mais 10 minutos eu termino. E da idade de 600 anos, a Bíblia diz que as águas do dilúvio veio sobre a terra. E você conhece a história, que as águas cobriram até os mais altos montes. Irmãos, olha só, todos morreram. Tanto os que estavam nos vales, como os que estavam nos montes. Todo mundo morreu, exceto Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. E os animais que entraram na arca, porque o restante todo morreu. Aí vai me perguntar, pastor, as baleias morreu, irmão? Não sei. Claro que não, porque imagina, porque elas estavam... baleia é um animal aquático e o dilúvio foi uma submersão de águas. Tem gente que pergunta isso, tem coragem de fazer essa pergunta. Preste atenção, ele com 600 anos, Noé entra na arca e todo mundo, tanto os que estavam nos vales como nos montes, morrem. As águas atingiram os mais altos montes. Isso quer dizer, entenda, que na volta de Jesus, na volta de Cristo, tanto os que se orgulham nos da sua arrogância, da sua moralidade, da sua religiosidade, como os que estão afundados nos mais profundos vales dos vícios, da imoralidade, se não se arrependerem e receberem a Cristo, serão fulminados não pelas águas, mas pelo fogo e fogo do inferno. Então, você conhece a história. Vamos para o capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Outro problema aqui, teológico, né? Na verdade é recurso de linguagem. E lembrou-se Deus de Noé. Aí você pergunta, pastor, Deus esqueceu de Noé? Deus se esquece? Irmãos, Deus não se esquece. Deus não pode se esquecer. É outro recurso de linguagem para dizer que quando a Bíblia diz assim, lembrou-se Deus de Noé, vai dizer também assim, lembrou-se Deus de Davi. A Bíblia não está dizendo que Deus havia esquecido, preste atenção nisso. A Bíblia está dizendo que chegou o tempo, né, de Noé, chegou o tempo de Davi, ou seja, chegou o tempo em que eles irão sair da arca. Chegou o tempo em que as águas iriam baixar. Lembrou-se Deus de Noé? Não. Chegou a hora, chegou o momento. Esse é o tempo. Lembre-se que para quem é eterno, não existe passado
e nem futuro, é tudo um presente indivisível. Então Deus, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que lembrou-se, no sentido de dizer que chegou o momento agora, é a hora, o momento agora, hoje, de Noé sair da arca. Por isso diz, e lembrou-se Deus de Noé de todos os seres viventes que estavam sobre a arca. Quando Deus lembrar de mim e de você, não significa que ele havia esquecido, mas que chegou o tempo dele agir na sua casa, na sua vida, na sua história. Isso é o que a Bíblia diz. Versículo 20 do capítulo 8. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Então aqui Noé edifica um altar e oferece holocausto sobre o altar. O holocausto é aquela oferta que é toda queimada. E diz a Bíblia que o Senhor sentiu um aroma suave. Irmãos, se tem uma coisa que a gente não pode esconder, é o cheiro. Se tem uma coisa que a gente não consegue enganar, é o cheiro. O cheiro exala. Por isso essa comparação. Perceba que a ação do homem interfere na ação de Deus. Deus está na reação. Por exemplo, Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis é uma ação minha, e me achareis é uma reação àquilo que eu fiz. Deus está na reação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender os seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba que Deus está na reação. Se o meu povo me buscar, eu ouvirei dos céus. Olha aqui, Jesus pergunta assim para o cego: o que queres que eu te faça? Entenda, irmãos, que bênção e maldição, destruição, misericórdia, aprovação ou rejeição tem a ver com a ação do homem. A escolha é sua, a consequência é sua. Então, Deus está na reação. Aquilo que nós provocamos, o céu responde. A nossa ação irá provocar uma reação do céu. Irá provocar uma reação de Deus. No momento em que Noé ofereceu um sacrifício, um holocausto de aroma suave sobre o altar, Deus faz um concerto com a humanidade. Entenda isso. Enquanto a terra durar, sementeira e cega e frio, calor e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Veja que quando Noé oferece um altar, Deus resolve fazer um concerto com a humanidade. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do... No caso aqui, Deus está falando que ele não mais mandaria dilúvio sobre a terra. Enquanto a terra durar, a sementeira e a ceifa vai produzir. Irmãos, veja que Deus vai dizer: enquanto a terra durar, a terra vai produzir. Enquanto a terra durar, o frio, o calor, o verão, o inverno, as estações, elas vão acontecer. A noite e o dia vai acontecer. Sempre vai ter dia, sempre vai ter noite. As estações sempre vão acontecer. Aí você me pergunta: pastor, isso foi por causa de Noé? Eu te digo, pode até não ser totalmente por causa de Noé. Deus já fará isso, mas a verdade é que o culto de Noé, o sacrifício de Noé, foi no culto de Noé, no sacrifício de Noé, que Deus resolveu firmar esse concerto. Por quê? Porque sentiu o aroma suave. Todas as vezes que nós, como igreja, como povo, a gente conseguir exalar aroma suave sobre os céus, sobre o altar de incenso que está no lugar santo do tabernáculo,
saiba de uma coisa, algo vai acontecer. No tabernáculo, o sacerdote tinha que queimar plantas aromáticas, essências aromáticas sobre o altar do incenso. A verdade, o altar do incenso existia para isso, foi fabricado para isso, para produzir aroma suave sobre as narinas do Senhor. O que isso quer dizer? Vida, mente, coração, quando produz aroma suave, algo do céu vai acontecer ao seu favor, ao nosso favor. Alianças serão firmadas entre você e Deus quando o aroma suave for levantado, quando Deus sentir o cheiro suave daquilo que está sendo produzido através do nosso culto. Irmãos, perceba uma coisa. Eu sei que você já teve essa experiência. Eu já tive experiências de estar em reuniões de oração e a gente começa a sentir um cheiro diferente. Isso, interessante isso, um aroma diferente que não era da reunião, não tinha a ver com o ambiente, era algo que estava sendo produzido naquele momento por causa daquilo que estava sendo gerado na terra. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou terminar por aqui. Na semana que vem eu termino o capítulo, eu vou para o capítulo 9. Termina o capítulo 9 para a gente falar de Babel, que é o berço da Babilônia, importante, e falar que é berço da Babilônia, e na semana e tentar falar também aí de Abraão, né, de duas famílias que iniciam e terminam o Antigo Testamento falando de família, que é Abraão e Malaquias. Então, na semana que vem, não perca a aula, porque Babel é muito profundo para você entender. Apocalipse vai falar da nova Babilônia, que está sendo levantada. Babilônia se tornou, irmãos, da promiscuidade e da queda familiar. E eu quero colocar então um vídeo da semana passada, que ficou faltando uma foto. E deixo aqui, que Deus te abençoe. Obrigado por participar da aula. Hoje foram poucas pessoas, eu estou vendo aqui. Não sei aonde os meus alunos foram. Não sei por que não se manifestaram aí, né? Mas você que esteve aí, muito obrigado. O privilégio é seu, como também é meu, né, de participar da aula, de ser instruído nessa manhã. E acompanhe comigo os vídeos e depois a bênção apostólica. Deixo aqui o meu abraço. Deixo aqui o meu agradecimento e que Deus fortaleça aí a sua semana, que sua semana seja uma semana abençoada, que você produza aroma suave às narinas do Senhor, porque certamente algo de Deus vai acontecer na sua vida. Senti, é domingo de manhã, a roupa preparei, o café eu já tomei, a lição já estudei. Não há um dia tão especial, o dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, a comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da
Que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Não há um dia tão especial, dia da escola dominical. Lembro com saudades dos domingos de manhã, a igreja reunida, comunhão entre os irmãos, o sorriso do pastor, a união dos corações. Que saudade da pureza, que saudade dos amigos, que saudade dos domingos de manhã. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. Irmãos, que Deus abençoe vocês, que Deus te dê um dia abençoado, amém? Um beijo no coração de toda a família, e domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estamos juntos.